Olá, eu sou a Carolina Braga, sou neuropsicóloga e hoje eu vou dar dicas para os pais estudarem com seus filhos com autismo. A situação de tarefa de casa muitas vezes é conturbada, é aquela correria, a gente passa horas para terminar uma atividade. Ainda mais em tempos de quarentena, isolamento social, que as aulas têm sido online ou têm sido passadas tarefas para essas crianças, muitas vezes é a família que tem que estar junto, que tem que fazer e acaba tendo dificuldades nesse sentido. Por isso a gente vai conversar sobre 4 dicas práticas para o momento da tarefa com o seu filho autista. Vamos lá, primeiro ponto. Cuidado com os estímulos sensoriais. A gente está cansado de saber que crianças com autismo têm uma desregulação do aspecto sensorial, mas às vezes a gente esquece de considerar isso na prática. O que isso quer dizer? Que elas podem ter uma reatividade maior a estímulos sensoriais, por exemplo, o barulho de um ar-condicionado ou de uma moto passando pode incomodá-lo muito mais do que incomoda a gente, ou mesmo pode não reagir a estímulos que outras pessoas reagiriam. Então é importante você observar sons, luz, temperatura, gente. Temperatura também tem a ver com esse aspecto sensorial. Se tá calor, se tá frio, como isso organiza essa criança. Alterações em relação ao equilíbrio também podem ser consideradas. Qual é a postura que essa criança consegue se sentir mais à vontade para realizar essa tarefa. Então, observe. Muitas vezes isso ainda não foi percebido por outros profissionais ou mesmo na escola. Então, utilize esse momento da tarefa para realmente observar no teu filho como é que ele reage. Quando acende a luz, quando apaga a luz, quando liga o ar, quando desliga o ar, quando tem um barulho lá fora ou não, quando começa a tocar uma música, observe se isso incomoda, porque às vezes a criança não consegue te trazer essa informação, ela não consegue verbalizar abertamente se é isso que está incomodando. Como é que a gente define calor, né, gente? Então, às vezes para a criança é difícil entender que aquela sensação esquisita que está deixando ele irritado é calor e que isso poderia ser resolvido de uma forma bem simples, com ventilador ou com ar-condicionado. Então, cuidado com os estímulos sensoriais e observe quais deles incomodam ou não o seu filho. Dica número 2. Utilize o tema de interesse durante as tarefas. Em geral, crianças com autismo e crianças típicas também têm alguma coisa que o interessa muito e às vezes até sabem muito sobre aquele tema. Utilize esse recurso. Por exemplo, vamos supor que ele gosta de dinossauros ou gosta de super-heróis. Ao invés de, na tarefa de português, pegar uma frase sem contexto ou de um contexto do texto de que eles viram em sala ou que viram em um momento que não tem tanto interesse para essa criança e analisar a gramática, a ortografia daquela frase, construa uma nova frase com os personagens que essa criança gosta, com o tema que ela gosta. Então eu vou falar que o Batman foi visitar o seu amigo Robin, qual que é o predicado, qual que é o sujeito. Então vamos usar esse recurso daquilo que ele gosta, daquilo que ele tem interesse, para tratar de várias matérias. Esse tipo de associação facilita muito. Então pensa aí, qual é o tema que seu filho tem muito interesse, qual é o assunto que ele gosta bastante de conversar e procure inserir esse assunto quando a gente estiver estudando algumas matérias, tá bom? Como exemplos, como situações, como analogias. Isso também pode funcionar para explicar outras disciplinas como ciências, matemática. Essa é uma dica que ajuda, inclusive, a manter a atenção e a motivação da criança nesse momento da tarefa de casa. Dica número 3. Muitas vezes a gente pensa assim, tem que terminar uma tarefa antes de começar outra. Sim, muitas vezes e muitas pessoas funcionam bem dessa forma. Mas às vezes o tempo de atenção, o esforço que aquela criança está fazendo para conseguir finalizar aquela tarefa é tão grande que às vezes a gente ir até o final daquilo gera tanto estresse que aí a próxima tarefa ele já não consegue fazer. Então, às vezes, testa, observa, se você dá um tempinho daquela tarefa, faz outra e aí volta naquela, ele pode realmente ter um rendimento melhor. Não necessariamente essa ideia que a gente tem de que as coisas têm que ser encadeadas, fazer uma coisa até o final para depois começar a outra, vai funcionar para aquela criança. Então testa, chegou numa situação muito estressante da tarefa, não quer terminar, está com dificuldade? Para um pouco aquele assunto, retoma outro, faz de uma outra forma, um outro tema e aí tenta voltar. Aí, quem sabe, aquele tempo que a criança teve para usar outras estratégias, para lidar com outros assuntos, pode ajudar ela a vir mais tranquila. A gente é assim, né? Sabe quando você está nervoso, procurando a chave de casa e não está achando, tem que sair, está atrasado? Aí que a gente não acha mesmo. Aí se você pensa, não, vou pensar em outra coisa, vou perguntar para alguém da chave, só da gente distrair a nossa mente disso, a gente acaba encontrando, porque a gente procura com calma.
Então, essa é uma outra dica. Alterne entre as tarefas que são difíceis, principalmente começando por aquelas que a criança tem uma facilidade maior. Essa também é uma outra dica. A gente pode trazer aquilo, eu sei que ela é melhor de matemática, vamos começar primeiro por isso, para ela ir se motivando, e aí quando a gente chegar numa atividade um pouco mais difícil, ela já está engajada naquele momento, ok? A quarta dica é: utilize estímulos e recursos visuais. Em geral, crianças com autismo têm uma preservação no que a gente chama das percepções visoespaciais. Então, o déficit de linguagem, que já é muito discutido nesses casos, eles acabam interferindo nessa compreensão que a criança vai ter. Então, se você, ao invés de pegar um texto inteiro, conseguir transformar esse texto num mapa conceitual, ou mesmo uma explicação de alguma disciplina, algum conteúdo, conseguir passar isso para coisas coloridas, para figuras, post-its, estratégias visuais, a facilidade que essa criança vai ter vai ser muito maior do que quando ela tiver que ouvir você falando por horas de um determinado assunto, né? Então, utilize esse recurso visual, utilize cores diferentes, utilize localização espacial também, né? A gente às vezes pensa que recurso visual é só o desenho, mas eu posso usar objetos, eu posso usar diferentes formas ali na mesa, fazer associações com distância, com tamanho, para que essa criança tenha um melhor desempenho. Muitas vezes essa questão da oralidade, da linguagem, ela vai estar alterada. E aí eu vou conseguir armazenar muito menos daquilo que eu estou ouvindo do que daquilo que eu estou vendo. Então são estratégias que a gente pode testar e utilizar. Cada criança é uma. Esse é um ponto essencial que eu sempre falo quando a gente está discutindo infância e também transtornos do neurodesenvolvimento. Mas são dicas para você testar e com seu filho me contar aqui o que funcionou e o que não funcionou. Tenho certeza que as famílias têm desenvolvido cada vez mais estratégias, não só nesses tempos que estamos aí em quarentena, mas no dia a dia com as crianças. Então compartilhe aqui sua estratégia, quem sabe outras famílias possam se beneficiar. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva aqui no canal que a gente está sempre colocando conteúdo novo. Até a próxima!